Então você não pode simplesmente deixar o tempo passar, pensar que o tempo vai resolver a questão para você. Você não se transforma em especialista esperando. Você se transforma em especialista fazendo o que precisa ser feito para ser especialista. Você não vai ter resultados, mudar os resultados do seu consultório se você ficar numa atitude passiva de espera. Você vai ter os mesmos resultados que você vem tendo, os mesmos problemas que você vem tendo, a mesma dificuldade de fazer seu consultório decolar. Aí você vai acabar se conformando com os abandonos e as interrupções do tratamento frequentes dos seus pacientes, achando que a clínica é assim mesmo, que psicologia e psicoterapia e psicanálise não dá dinheiro, que não é possível viver dessa profissão. E eu garanto para você que é possível viver confortavelmente dessa profissão. Confortavelmente. Investindo cada vez mais na sua qualificação. Mas você precisa estar comprometido com isso. E não deixar as coisas como estão. Você não pode divulgar o seu trabalho sem nenhuma especificidade, atirando para todos os lados, dizendo que atende de tudo, todos os casos. Porque assim você não vai passar nenhuma autoridade. Não vai passar nenhuma especialidade, você não vai ser visto pelos outros dessa maneira. Você tem que cuidar com a imagem que você passa para os outros. Se você atira para tudo que é lado, você não vai ser visto como especialista, você vai ser visto como um psicólogo, um psicanalista, como outro qualquer. E aí os pacientes vão barganhar com você o preço. E por causa disso você vai temer a concorrência na hora de dizer o valor da sessão. Você vai ter muito receio de dizer o seu valor. Você vai dizer o valor, eu cobro 120, mas a gente pode negociar, com medo que o paciente vá dizer não, e já abrindo brecha para o seu valor ser abaixado. Um erro que muitos colegas cometem, porque não estão seguros em relação à própria ferramenta, em relação ao próprio consultório, ao próprio resultado que entregam. E aí você vai se conformar com a falta de comprometimento do paciente. Você tem que se comprometer com a sua mudança. Você tem que mudar a mentalidade. Então você tem que se comprometer com a mudança do seu consultório. Você tem que estar determinado para isso acontecer. Porque quem está determinado, quem está comprometido com essa mudança, alcança essa mudança. Faz o que precisa fazer, para de culpar os outros, para de projetar nos outros seus problemas. Os mesmos problemas que a gente vê no paciente, a gente faz também, né? Nós somos humanos, nós também nos tratamos, nós também temos os nossos psicólogos e os psicanalistas. E se a gente não se compromete com a mudança, a gente começa a culpar os outros. A gente começa a responsabilizar os outros pelo que de ruim nos acontece. A gente projeta nos outros o nosso insucesso. Isso é bastante comum. Nós somos humanos, afinal de contas. E aí, você vai ter que considerar os sonhos como uma ferramenta central para chegar às causas dos conflitos inconscientes do paciente. Uma ferramenta importantíssima, central no seu trabalho analítico. Você vai mudar a maneira como você trabalha dentro da sessão. Os sonhos vai ter um protagonismo que nunca teve antes. E os pacientes vão notar isso, vão notar a diferença. E aí você vai mudar o padrão das coisas. Aí você vai ver como com simples sonhos vai trazer assuntos para sessões que demorariam meses, às vezes anos, para o paciente trazer. E o sonho revela tudo ali. E o paciente se dá conta. E aí ele não consegue mais fugir, não quer mais fugir, porque ele quer melhorar. O paciente comprometido quer melhorar. É por isso que eu insisto que você trabalhe com sonhos na prática. Não adianta nada se você não traz os sonhos para o campo de batalha, você tem que trabalhar com sonhos na prática. Estimula os pacientes a trazerem os sonhos na sessão com persistência, com confiança, com segurança, sem vergonha, sem medo de ser repetitivo, porque tem que repetir mesmo, para a coisa ser internalizada. Usa as associações do paciente, estimula que ele seja protagonista do processo interpretativo para ele entender o que está se passando dentro dele, para ele ajudar você a interpretar os sonhos dele. Usa esses elementos para ligar os pontos dentro da sessão e fazer a sua interpretação de um ou dois aspectos, 3, quem sabe,
que o sonho está revelando, porque daí você vai fazer um link, vai ligar o conflito do paciente com o sonho que ele está trazendo na sessão.